Mais um Natcast no ar e hoje vamos falar um pouco sobre saúde emocional e saúde física, né? Qual a importância das duas, de ter ali, manter o equilíbrio também entre a saúde emocional e a saúde física. E para estar aqui falando comigo um pouco, né, desse tema, desse assunto que a gente vem abrangendo muito aqui no podcast, estou hoje com ela, que é terapeuta e também mentora de mulheres. Cris, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui no Natcast, falar um pouquinho, né, passar um pouco do seu conhecimento para o público em casa. E seja bem-vinda ao Natcast. É uma imensa gratidão poder estar aqui compartilhando com você, né? Poder contribuir um pouquinho com o meu conhecimento e só tenho a agradecer a oportunidade de poder trazer um pouquinho sobre esse tema de saúde física e emocional, que inclusive é tema do meu primeiro livro, que vai lançar em breve, em março. Olha só, bastante coisa aqui hoje, bastante conteúdo, né, Cris? E fala um pouquinho, né, da sua história, o porquê a terapia, o porquê mentora de mulheres. Ela também, gente, é especialista em biorressonância, né, que é uma novidade aí hoje em dia. Fala um pouquinho, Cris, conta um pouco da sua história. Por que terapia, né? Que a gente sempre gosta de saber, o porquê da terapia. Bom, como a Nath disse, né, eu sou a Cris Borgonov e eu nasci no interior do estado de São Paulo. E desde muito pequena eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Principalmente as pessoas, os mais próximos, amigos, familiares. E no decorrer da minha vida, eu passei por um momento onde duas grandes melhores amigas minhas estavam com depressão e a minha mãe também sofria de depressão e eu ficava querendo o tempo todo ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão da mente, como que a mente funciona para poder ajudá-las. E num determinado tempo da minha vida, eu me vi num momento de bastante fraqueza emocional. Eu tive algumas perdas e eu fiquei com medo de também ter a depressão. Eu comecei a perceber que o meu comportamento estava diferente. E aí isso me impulsionou ainda mais a buscar entender melhor como que funciona, né? Toda essa questão mental, emocional, e com isso eu conheci a PNL, que é a programação neurolinguística, e através desse conhecimento eu identifiquei alguns comportamentos que eu tinha que eu achava que fazia parte da minha natureza, que eu tinha nascido assim e ia morrer daquela forma. E um dos comportamentos que eram muito forte era a timidez. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Pegar no microfone, chegar próximo do microfone era morte. Jamais eu estaria sentada aqui fazendo um podcast se eu não tivesse passado pela neuroprogramação. E quando me apresentaram essa ciência, né, essa arte terapêutica, eu descobri que foi um trauma que eu adquiri quando eu tinha 3 anos de idade. E quando aplicaram uma técnica, uma ferramenta de PNL em mim, onde eu consegui ressignificar isso, foi como se tivesse tirado uma bola gigante da minha garganta. E todos os meus anseios, todas as coisas que eu tinha vontade de falar, eu me escondia, né? Eu ficava atrás dos bastidores. Todas as ideias que eu tinha, às vezes eu comunicava para alguém, para a pessoa poder ganhar ali o glamour por conta da vergonha, da timidez. Ela me impedia de fazer muitas coisas. Às vezes de apresentar um trabalho na escola, de pegar o microfone quando tinha possibilidades, isso me gerava um transtorno emocional muito grande. E quando eu ressignifiquei isso, me vi livre, né? E aí eu pensei, quantas pessoas vivem presas nas suas caixinhas, nos seus traumas emocionais de infância que carregam ao longo da vida toda. E aí eu entendi que a neuroprogramação, ela não é somente para tratar timidez, ela serve para tratar qualquer tipo de vícios ou compulsões, seja compulsão pelo alimento, compulsão por bebida, droga, sexo, enfim. E aí eu comecei a aplicar no meu dia a dia, eu me
me formei, né, como neuroprogramadora, e naquele período, mesmo eu sendo professora de educação física, de formação acadêmica, mesmo eu atuando na época, eu não estava cuidando do meu corpo, não estava cuidando do meu bem-estar. Eu estava 17 quilos acima do meu peso. Caramba. E aí eu peguei todas essas ferramentas que eu aprendi da PNL, comecei a aplicar em mim. Foi aonde eu identifiquei por onde eu poderia começar a ajudar as mulheres do meu contexto e as mulheres que foram aparecendo no decorrer da minha jornada terapêutica. E aí, como eu consegui eliminar esses 17 quilos, eu criei um método chamado Poderosa Mente Magra, onde você instala um corpo magro na mente para que ela consiga imprimir um corpo magro, onde você não precisa ficar refém de dietas mirabolantes, nem de remédios, nem escrava de academia e nem passando fome. E foi aí que eu comecei. Aí eu fui fazer outras formações, coaching, barras de axis, hipnose clínica, constelação familiar sistêmica, neurociência, física quântica e agora o mais recente é a biorressonância, que é um exame onde ele consegue identificar e mapear todo o seu sistema físico e emocional. E através dessa análise eu consigo mais rápido chegar na raiz do processo de trauma da pessoa para poder ressignificar ela de forma terapêutica. É isso que eu faço. Gente, olha só que mulher, hein? Bombril, né? Mil e uma utilidades. E por que que a gente, né, escolheu esse tema, como eu e a Cris estava conversando, principalmente pós, né, essa pandemia, as pessoas estão com a saúde emocional muito abalada. E quando a gente fala na saúde emocional abalada, afeta o físico. Por Com quê? certeza. Se você tá lá com a sua autoestima baixa, você não vai querer se cuidar do seu corpo, né? Então, porque a saúde emocional e a saúde física, que ambas estão ali juntas, né? Então, o que eu penso, né? Eu, Nath, se a minha saúde emocional não está boa, o meu corpo não vai estar bem. Sim. E daí vem a questão da autoestima, né, Cris? Uhum. Cris, qual que é a importância da nossa saúde hoje emocional e física? Ela é o combustível. Eu costumo falar que ela é o combustível do nosso corpo. Todos os nossos comportamentos e ações, eles acontecem baseado em tudo aquilo que está dentro da nossa mente. Então, se o nosso emocional não está se a gente não está com bastante combustível, a gente não vai ter ânimo para cuidar não somente da saúde física, mas como das outras áreas também. E nós somos um conjunto. Às vezes você cuida de uma área específica, eu estou cuidando do meu profissional, ou estou cuidando do meu financeiro, mas o meu emocional está uma catástrofe. Então, a minha vida, a roda da minha vida não flui. Então, precisa identificar todos os pontinhos, colocar eles em equilíbrio para que você consiga fluir e atingir uma vida plena. Plena em todas as áreas da sua vida. Eu falo muito sobre a questão de se colocar em primeiro lugar, Sim. né? Porque não é questão de ego. Você se colocar em primeiro lugar, nossa, eu vou me colocar em primeiro lugar, eu tô com o ego lá em cima. Não. É você olhar para você. Começar a falar não para algumas coisas. Sim. Às vezes é difícil, mas se você não tá com o seu emocional alinhado, eu não consigo fazer outra coisa se eu tô com o meu emocional abalado. Existe, as pessoas te procuram assim, ai, Cris, eu tô com o meu emocional abalado, eu não tô conseguindo seguir a vida. A primeira coisa que eu faço é alinhar a roda da vida da pessoa. Eu tenho uma ferramenta de coaching onde eu aplico, onde o meu cliente ele consegue identificar onde ele está. Né? Como que está todas as áreas dele, seja física, emocional, financeira, espiritual, intelectual, e aí baseado no movimento, onde ele consegue enxergar o contexto geral, eu ajudo ele a identificar qual é a área que ele precisa gastar um pouco mais de energia, uma área de alavanca, onde ele vai colocar a vida dele em equilíbrio para que ele consiga atingir os objetivos que ele está buscando.
E você falou sobre a questão de se colocar, né, como prioridade para aqueles que acreditam, né, em Deus, né, que acreditam em algo. Na própria Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, né, assim como eu amo as coisas, as pessoas, eu não estou me colocando como prioridade. Então, se eu não me amar, eu não vou cuidar do meu corpo, eu não vou cuidar do meu bem-estar físico, e eu me colocando como prioridade, eu vou ser uma melhor mulher, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor filha, uma melhor amiga, uma melhor profissional. Vou ser melhor em tudo, não vou ficar dando fragilidades minha. É, eu sempre falo isso, né? E você falou uma questão no início sobre, eu nasci assim e vou morrer assim, né? E não é, gente. Você pode mudar, às vezes, na nossa infância, né? Sempre volta lá para Sim. nossa infância. A gente fala bastante aqui, mas, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, quebra o padrão. Porque Sim. às vezes é uma frase que eu sempre falo. Às vezes você pode ter se curado daquilo, só que se você não aprendeu, Uhum. o ciclo vai se repetir até você aprender. Ah, Sim. Nath, mas eu já me curei, eu tô curada. Mas tá, você aprendeu com aquele ciclo? Se você Às vezes só aprendeu, tá aqui na razão. é, Eu tô raciocinando que eu tenho que fazer tal coisa, tenho que agir de tal forma, mas não desceu pro coração. Então aí eu não consigo externalizar para a prática, fica só na razão. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo na prática de fato ali lidar com as situações. então, se você não aprendeu com o ciclo, ele vai voltar e ele vai se repetir. Por que que eu tô falando, né? A Cris é consteladora também sistêmica e trabalha com a constelação. E hoje a constelação, ela tá entrando mais nas vidas das pessoas, né? Hoje, esses tempos atrás, eu escutei que até no médico, hoje até os médicos estão perguntando, né? Mas você se dá bem com seu pai, com a sua mãe, né? O porquê? Porque às vezes é coisa lá da nossa infância, às vezes são coisas que a gente carrega que não é nosso, né? Eu sempre falo, tá num trabalho, aquele trabalho ele é leve ou é pesado? Tá num relacionamento, ele é leve ou é pesado? Se tá leve, ok. Se tá pesado, é você começar a analisar. Isso entra nos atendimentos, né, Cris? Sim. Muito. Eu costumo dizer que nós somos um livro e às vezes, às vezes não, sempre as respostas dos nossos problemas, dos nossos desafios está em nós também. Então é preciso mergulhar para dentro de si, ter o autoconhecimento para conseguir entender como que funcionamos? Por que eu ajo dessa forma? Por que determinadas coisas acontecem? Quando eu aprendo a me enxergar como pessoa, a entender como que eu me manifesto nas coisas que eu faço, eu vou aprendendo a como lidar com aquela situação e vou melhorando a cada dia. Quanto mais eu me conheço, melhor eu vou me tornando. Eu falo assim, esses dias teve uma pessoa que comentou, né, lá no meu Instagram. Uma pessoa que me conhece há muito tempo, uma amiga minha, né, de aí uns 15 anos de amizade. E ela falou assim pra mim, Nath, o que você tá fazendo que você tá assim tão leve? O seu olhar tá leve. Gente, faça terapia. Terapia é vida, gente. Terapia é vida. Porque ainda. Agora eu já nem tanto, mas antes as pessoas tinham uma crença muito grande. Eu Sim. só vou fazer terapia. Terapia só para quem tem ansiedade ou para quem tem depressão. E não, não é terapia. É nós que somos terapeutas, né? A gente estuda terapia para quê? Para ter curar algo nosso. Primeiro Sim. é pra gente, depois para o outro, né? Mas assim, façam terapia, gente. Terapia é um autoconhecimento. E quanto mais você se conhece, coisas do passado não faz mais sentido e você já não aceita coisas mais na sua vida, né, Cris? Sim, você vai tendo um feedback, aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom. E a questão, quando eu disse que eu achava que eu tinha nascido assim, ia morrer assim, são crenças, né? Crenças limitantes, que é uma verdade absoluta, que você coloca e acredita que aquilo ali
E não vai mudar. E, na verdade, todas as crenças podem ser ressignificadas, elas podem ser desconstruídas. Então, geralmente, eu costumo ensinar assim, para eu saber se aquilo ali é uma crença ou não. Existe alguém na face da Terra que tem esse problema que eu tenho e conseguiu resolver? Se tem, significa que eu também posso. Outro questionamento que também dá para fazer referente à crença. Existe mais pessoas na minha família que também pensam assim? O que eu ouvia quando criança relacionado a isso que eu tenho como uma verdade? Existem outros povos em outros países que têm um comportamento diferente, que nem aqui, né, no Brasil, a grande maioria, né, tem pessoas que não comem carne, mas a grande maioria que comem carne, comparado com as pessoas lá da Índia, a carne, né, a vaca é um objeto sagrado. Então, quem que poderia estar certo? Nós que comemos, temos hábito de comer carne, ou lá eles que cultuam a vaca como algo sagrado? Quem que estaria cometendo, né, um delito? E na verdade, tudo a ver com a cultura, né? Com aquilo que eu acredito. Então, para eles, a carne da vaca é objeto sagrado, o animal. E para a gente, a carne é um alimento, é uma crença, é o significado que eu dou para aquilo que é uma verdade absoluta. E, na verdade, não. E eu tenho que respeitar, né? E quando eu consigo identificar, não, existem outras formas de acontecer, outros pensamentos, eu caio naquilo que era uma crença e eu posso ter um pensamento diferente em relação a isso. É que às vezes a gente escuta, né, muito lá na nossa infância, coisas, palavras repetidas e Sim. várias vezes, e daí a gente leva aquilo como uma verdade absoluta. Um exemplo, às vezes o seu pai e sua mãe teve um casamento, não teve um casamento bom, né? Vou falar um exemplo meu. E daí o que eu escutava da minha mãe, né? Não dependa de homem. Então eu fui ouvindo muito aquilo e carreguei por muito tempo comigo, até nos meus relacionamentos. Eu era, na verdade, mais o homem do que a mulher do relacionamento, porque tudo eu tomava à frente, eu não deixava o homem fazer o papel do homem. E hoje existe muito isso de troca. Sim. Da mulher tá assim muito masculina, Uhum. e não tá deixando os meninos fazer o papel deles também, né? E aí a mulher, ela entra no papel da mulher guerreira, a mulher que quer dar conta de tudo, a mulher que é autossuficiente, que não depende de ninguém. E aí, por que essa mulher tem dificuldade de encontrar um parceiro? Porque ninguém é suficientemente bom para ela, porque ela se colocou num patamar tão lá em cima que os homens, quando se aproximam dessa mulher, falam: nossa, eu não sirvo para essa mulher, porque ela não consegue valorizar nenhum passo que eu dou em relação a ela não consegue me enxergar como grande. E numa relação, para dar certo, a gente tem que olhar para o nosso parceiro como igual, porque nós somos iguais, né? Num casamento, numa relação, a mulher não está acima do homem, nem o homem está acima da mulher. Eles têm que ter um papel igual. E aí, quando eu tô na mulher, no excesso do masculino, eu tenho dificuldade nas minhas relações amorosas. Eu sempre falo, a gente tem o masculino e a gente tem o feminino, mas tem que estar equilibrado. Tem que Tudo, equilibrar. gente, tudo é equilíbrio. Porque imagine, você tá numa relação que você toma a frente de tudo. O cara, como você falou, vai fugir. Porque vai falar, poxa, Ele ela vai não achar precisa, eu sou um Zé Ninguém, né? ela não precisa de nada pra mim, por que que eu vou estar com ela? Então, é você manter o equilíbrio. A gente sempre fala, mas mulher tem que ser empoderada. Sim, Sim. mas no seu feminino, fazer o papel da mulher e deixar os meninos também fazer o papel dos meninos. Às vezes eu tenho muitas vezes reclamação, é porque de amigos, né? Porque minha namorada é muito assim, tudo é ela que faz, eu não posso resolver nada, né? Então é deixar os meninos fazer o papel. E Cris, como que assim o nosso emocional, ele pode abalar a nossa saúde, né? Física. Porque é a questão, quando tô com crise de ansiedade, ou eu como, ou eu só choro. E abala a nossa saúde física, né? Porque daí Sim. é aquilo, você quer ingerir algo pra dentro
para preencher um vazio. E como identificar isso? O que é que eu tô querendo preencher? Geralmente quando acontece isso, é que a pessoa colocou o alimento no lugar errado. Ela tá olhando para o alimento como um remédio para sanar aquela dor que ela está carregando ali. Todas as vezes que nós comemos, que nós consumimos algum tipo de alimento, isso libera endorfina, que é o hormônio do prazer. Por isso que comer, as pessoas gostam de comer, porque libera o hormônio do prazer. E se eu estou triste, eu estou buscando sair daquele estado emocional negativo para um estado emocional positivo. E aí, quando ela encontra o prazer na comida, ela não enxerga mais a comida como um alimento, mas como um remédio para sanar aquela dor. Então, ela não percebe, e aí ela come, não se sente saciada, porque o objetivo principal dela não é alimentar o físico, mas é alimentar a alma, é alimentar a dor emocional que está ali. E aí existem alguns exercícios que todos podem fazer ali, né, no dia a dia, para poder controlar essa ansiedade, né? A ansiedade é aquela antecipação do futuro, a antecipação do sofrimento. Nossa, e aí aquela dor que vem de dentro para fora, que às vezes pode vir junta com sudorese, taquicardia, né? A pessoa entra em desespero, eu quero sair desse sofrimento. E aí ela busca algo que vai trazer prazer. Eu sempre falo, comece a analisar. Você está comendo para se saciar ou para preencher algo? Não só a comida, né? Existem outros tipos de vício, como a bebida alcoólica, como o cigarro e outras coisas. Então, assim, não que você não possa comer. Ai, Nath, eu não posso me divertir, tô lá no churrasco, não posso. Pode, mas comece a analisar. O quanto você está ingerindo? É só no final de semana ou está sendo regularmente isso, né? E quando você fala da depressão e da ansiedade, como identificar? Eu porque a depressão é excesso do passado. Quando a gente fica lá no passado. Já a Remoendo, ansiedade, remoendo. isso, já a ansiedade é excesso de De futuro. futuro. Mas como identificar? Porque são algo parecido, né? Tanto a ansiedade como a depressão. Como identificar? Eu tô com depressão. Ou eu tô com ansiedade. Eu sei quando eu tô com ansiedade porque fica pensando lá no futuro. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas como identificar? Quais são os sintomas? Antes de entrar nisso de fato, eu só vou trazer aqui algo que eu acho importante, que é você ter a clareza do seu comportamento que leva à comida, no caso, o que você trouxe. Então, mapear. O que me leva a comer? Eu como quando eu estou triste? Eu como quando eu estou ansiosa? Eu como quando eu estou nervosa? Eu como quando estou chateada? Ou eu como quando eu estou. Quando alguém brigou comigo, mapear essas emoções, o porquê que eu estou assim, por que eu estou comendo. Então, antes de comer, analisar qual é a emoção que está ali por trás daquele sentimento. E quando você toma essa consciência, fica muito mais fácil do terapeuta conseguir ressignificar. Aí eu costumo dizer que a nossa mente, né, o nosso cérebro é como se fosse uma mata atlântica cheia de trilhas. Então, se eu tenho gravado uma trilha que a tristeza me leva para a comida, eu paro de usar aquela trilha, aquele caminho neural, e eu crio uma outra trilha que vai me dar prazer, mas que não é a comida. E aí eu passo várias vezes naquele novo caminho que ele vai mudar o meu comportamento e eu não vou ter mais o alimento como um remédio. E aí, voltando para aquilo que você falou, como eu identificar se eu estou com crise de ansiedade ou se eu estou com a depressão, né? A ansiedade, como eu disse, é a antecipação do futuro. Eu fico imaginando e se acontecer isso, eu quero fazer uma viagem, eu fico pensando naquela viagem e aí eu não consigo me focar no presente. Então, às vezes, a ansiedade, ela vem com
com reações no corpo ou não, né? Como a sudorese, tremores, taquicardíaca. Às vezes, quando ela ataca as nossas emoções, eu costumo dizer que é importante você sair do local onde você está. Existem pesquisas cientificamente comprovadas de que a água ela pode mudar o estado emocional de uma pessoa. Então, tá com crise de ansiedade, sai daquele ambiente e, de preferência, se tiver algum local com água, um banheiro, vá até o banheiro, passa água nos punhos ou atrás da nuca. Isso vai fazer com que mude ali o seu estado emocional. Eu costumo entregar como ferramenta o Kitivac, que é a visualização, a audição e a sinestesia. A sinestesia é a água que eu falei. A visão é ter uma pastinha no celular de fotos de momentos felizes que você já vivenciou. E quando você se conectar com aquelas fotos, você buscar entrar naquela... reviver aquela emoção. Se mesmo assim a crise não passar... vai para o auditivo, ver pequenos trechos, seja de vídeos ou momentos com áudio, onde você estava num momento emocional bom para te tirar daquele movimento. Ou, se não resolver nenhuma das duas, a questão da água e a respiração também ajuda bastante, que é você respirar o máximo possível calmamente, geralmente... 7 ciclos, né, de inspiração, segurar 7 ciclos de inspiração e soltar 7 ciclos de expirando. Isso faz com que vai abaixando, né, a adrenalina interna e vai te trazendo aqui para o agora de uma forma mais tranquila. Isso é quando a pessoa está com, né, a crise de ansiedade. Agora, referente à depressão, é algo que eu percebo que eu estou ali naquele movimento, eu estou com excesso de tristeza, eu estou sem ânimo para fazer as coisas, não consigo, nada tá bom. É como se eu tivesse um óculos e o meu óculos tivesse todo embaçado e eu só enxergasse cinza, nebuloso. Eu vou num ambiente e tá tudo ruim. Eu tô em casa, tá ruim, tô no trabalho, tá ruim. Aonde eu vou, o meu óculos não tá conseguindo enxergar clareza, não tá conseguindo enxergar felicidade. Então, a depressão é uma emoção de excesso de tristeza, onde eu fico ali com aquela emoção e eu não consigo sair daquele ciclo. Então, é uma doença que precisa, sim, de um acompanhamento psicológico, psiquiatra, terapêutico, precisa de ajuda para que a pessoa consiga resgatar. Eu falo que é as balinhas da felicidade. Às vezes, o nosso estoque chega lá no fim, acabou, e às vezes a gente... sozinha não consegue nos auto-reabastecer. Às vezes a gente precisa de alguém de fora trazer, né? Ou ir ali injetar um pouquinho mais de balinhas de emoções positivas para a gente sair desse ciclo. Eu, quando a minha mãe teve, né, depressão, eu era criança, tinha 10 anos aí, e eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal de casa, né? Como identificar, porque às vezes, gente, quem tem depressão às vezes não fala, vai sofrendo ali, porque às vezes já ouviu outras pessoas falar, eu tenho depressão, ninguém da minha família me apoia. Então eu prefiro ficar só, não falar, ou tanta depressão como ansiedade. Eu tenho amigos que chegam e falam assim pra mim, Nath, não tô bem, tô com crise, mas a minha família eu não posso falar, porque a minha família não me apoia, né? E como conseguir identificar? Hoje eu consigo identificar quando eu tô com crise, né? Já passei, já tive estado depressivo há alguns anos atrás. Por isso que eu falo, gente, terapia é vida, né? Né? Para sempre. Mas para o pessoal de casa, como identificar? Ou que o meu filho, né? Quem tem filhos em casa, principalmente as crianças, porque Sim. hoje tá tendo muito, gente, muito adolescentes. adolescentes. Eu tenho sobrinhas que fazem acompanhamento aí com 14 anos, porque já sofre de ansiedade, né? E às vezes também você que tem a sua esposa, começar a analisar
a mulher também analisar o seu esposo, a família em si. Sim. Porque são pequenas coisas. Às vezes a criança ela é muito agitada e de repente ela Se se fecha. fecha. Ou a criança sempre foi muito quieta. Ah, porque o meu filho, nossa, não dá um trabalho, mas fica lá no celular o dia inteiro, Sim. né? Gente, eu sempre falo, converse, esteja presente. Porque, um exemplo, você tá na sua casa, você vai lá jantar com a sua família, e você tá lá com o celular, automaticamente seu filho vai pegar o mesmo costume que o seu, ele vai Sim. ficar no celular. Então, quando eu falo estar presente, não é só estar sentado igual a gente tá aqui. Se eu estivesse aqui mexendo no meu celular, automaticamente a Cris ia começar a mexer no celular dela. Então, estar presente é você estar ali conversando, né? E daí, como que a gente pode começar a analisar isso dentro de casa, não só dentro de casa, né? Às vezes no seu trabalho, um colega de trabalho está precisando de ajuda e às vezes não sabe como pedir ajuda por Sim. conta dessa questão do julgamento das pessoas. Porque, infelizmente, ainda as pessoas falam, nossa, Nath, julgam, né? Isso. Mas agora a gente vai chamar aí o comercial e depois a gente volta entrando nesse assunto, como identificar em casa e no ambiente de trabalho também. Pode soltar aí, comercial. deixar nesse calor e vir aqui na secretaria Acer e aproveitar e já tomar o meu açaí. Bom, gente, e aqui na Acer tem uma variedade de self-service e aqui tem diversos sabores de sorvete. Então você pode se deliciar e ficar com água na boca igual eu estou. Eles ficam aqui localizados no centro do Beoval e vou deixar a localização aqui na tela diretamente para vocês já virem aqui e se deliciarem igual a mim. Então fica aí, diretora Luísa, para você vir aqui na secretaria junto com a Digital 5, viu? Que é realmente maravilhoso. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Voltamos! Vamos lá, Cris. Vamos falar aí, voltando ao nosso assunto, né? De como identificar dentro de casa, às vezes nas escolas também, né? Que às vezes tem professores que estão aí nos assistindo. No trabalho também, como identificar essa questão da depressão, da ansiedade, essas pessoas que às vezes não é que eu falo, não sabem, né, como pedir uma ajuda aí de alguém, por essa questão do julgamento, realmente. Recentemente, né, o ano passado, eu criei um projeto dentro da Escola Pública de São Paulo, na periferia, de terapia para jovens e adolescentes. E aí, dentro desse projeto, nós criamos algumas ações para como identificar, né, essas crianças, os adolescentes que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão e como está ajudando, né? Então, na grande maioria, esse adolescente, essa criança, ela tem o hábito de se isolar ou de se esconder através das roupas, né? Lá a gente teve muitos casos de adolescentes se cortando. Então, quando está na crise de ansiedade, de se cortar, então está olhando, né, o seu filho em casa, os professores que trabalham, está atento para ver se esses adolescentes que ficam o tempo todo de blusa de frio, ele tá escondendo uma emoção ali que ele não tá querendo que ninguém perceba, né? Então, às vezes, tá um calor insuportável e aí tem lá uma criança, um adolescente de capuz, manga comprida, ou ele pode estar escondendo cortes ou escondendo agressões físicas em casa. Crianças com abuso sexual, elas também têm o hábito de se isolar, de se esconder. Eu atendo muitos adolescentes que têm problemas com abuso dentro da própria família e às vezes com medo do que a mãe vai falar, às vezes é o padrasto, às vezes é o próprio pai, então acaba se escondendo através das roupas ou não tem poucos amigos, tem dificuldade de aprendizagem, não consegue interagir com os amigos. Então, lá dentro da escola a gente criou um canal de comunicação. Se você está sofrendo bullying ou sofrendo de alguma emoção, né, ali, depressão, ansiedade, se identificar, a gente colocou algumas caixinhas para que os alunos pudessem pedir ajudas para que os outros colegas conseguissem identificar esses comportamentos que eu falei, né, de se esconder, de se isolar, de não querer brincar, de não querer conversar, de se aproximar mesmo, de conversar, buscar ali um diálogo, ou se a pessoa não conseguir ajuda, procurar alguém que possa, né, ajudar. Geralmente eu convido a família para estar perto. Na maioria dos casos, os familiares olham como, isso não é depressão nada não, isso daí é qualquer coisa menos a depressão. Existem ainda um tabu muito grande em relação a isso, achar que é frescura, que tá querendo, só tá querendo chamar atenção, e na verdade não deixe... não que seja um fato de não estar querendo chamar atenção, ele está se isolando, né? E é muito importante estar atento a todos esses detalhes de exclusão. Tem clientes, né, ou adolescentes que não querem ir para a escola, ou que não quer sair da cama, não quer tomar banho, porque o nível tá tão assim profundo que a pessoa não tem desejo nenhum de fazer nada, nem até mesmo o próprio banho, não quer comer. Eu sempre falo, para você que é pai, que é mãe, né? Cuide das crianças, porque as crianças é o nosso futuro. Sim. E se a sua criança, né, não for bem estruturada, ela vai, no adulto, levar a criança dela. Eu falo por experiência própria, tá, gente? Eu tô rindo, mas a gente, hoje, né? Mas eu tive uma infância difícil, acho que a maioria das pessoas tem uma infância aí turbulenta. Sou muito grata aos meus pais, porque eles fizeram o que eles aprenderam também, né? E na minha infância tive aí, né, alguns probleminhas. E daí, o que aconteceu?
no meu adulto veio a criança interior. Aí, se você não tem uma criança interior bem ali curada, ela vai, uma hora ou outra ela aparece. Tem gente que fala Sim. assim pra mim: ai, Nath, mas eu tenho 30 anos, eu não tenho uma criança interior. Você tem. Uma hora ou outra ela vai aparecer, né? Então é você é, interagir, né? Sim. Às vezes ela Acolher. grita, ei, eu tô aqui, eu tô sofrendo. Eu falo, acolha a sua criança interior. Ah, Nath, como que eu faço para cuidar da minha criança interior? Eu sempre, às vezes, eu falo assim, eu faço exercício no espelho, né? Eu olho e falo assim, olha a mulher que a gente está se tornando. Eu levo minha criança interior para tomar um sorvete, né? Quem tem filho, igual eu não tenho filho, mas tenho sobrinhas. Eu levo minha criança, quando eu tô com as minhas sobrinhas, num parque se divertir. Então, é você acolher, porque quando você exclui a sua criança interior, uma hora ou outra ela vai gritar. Aí vem aquilo, o que que tá acontecendo? Que emoção é essa? O que que eu tô sentindo, né, Cris? A gente fala assim, da onde está vindo isso? E a nossa mente, ela não consegue identificar o que é presente, o que é passado, o que é futuro. E quando a gente teve algum trauma lá na infância, que a maioria dos traumas, eles acontecem desde o momento da concepção até aproximadamente 7, 8 anos de idade. E quando eu estou vivenciando algum momento, algum movimento aqui no meu agora, que tenha relação com o meu trauma inicial, é como se dois fiozinhos fossem lá e desse um choquinho, e aí tudo aquilo que eu senti lá atrás reverbera dentro de mim, aí vem as emoções. E aí eu falo, meu Deus, da onde está vindo? Mas eu não fiz nada, e por que eu estou com essa emoção? Com esse sentimento. Às vezes você ouviu algo, às vezes até mesmo assistindo um filme que tem a ver com uma cena do que você sofreu um trauma, é como se criasse ali um choquinho e viesse à tona novamente todas aquelas emoções, porque o nosso cérebro ele está conectado com tudo aquilo que a gente viu, ouviu, experimentou ou sentiu lá na nossa infância, e aí quando ele se conecta novamente, traz à tona todas essas emoções. Geralmente eu falo, o que você passou dos seus 6 aos seus 12 anos é o que você é hoje, né? Geralmente nessa faixa etária aí. Então, exemplo, eu tinha uma questão muito grande de abandono. Porque quando as pessoas se aproximavam de mim e depois logo ia embora, eu ficava mal. Eu falava, que é isso? Por quê? Quando eu perdi minha mãe com 12 anos, aí eu achei o quê? A minha criança. Nossa, minha mãe me abandonou. E daí eu fui carregando isso. E quando as pessoas se aproximavam de mim e logo se afastavam, eu ficava mal, gente. Eu chorava literalmente igual uma criança. Eu falava, poxa, eu faço tudo para essa pessoa. Às vezes fazia coisa que eu não queria. Pra quê? Pra agradar, pra ter aquela pessoa ali próxima de mim. E daí, quando a pessoa ia embora, uma amizade, enfim. Aí eu falava, eu ficava mal. E daí foi quando eu comecei a fazer a terapia, a estudar a terapia, que eu fui entender. Por quê? Vi um gatilho meu que a pessoa vai me abandonar. Por quê? Por causa lá da minha infância, quando minha mãe faleceu, né? E aí, Olha só. geralmente, nisso é instalado uma crença de que as pessoas sempre vão me abandonar, mesmo que esteja lá no inconsciente. Mesmo que eu não queira que as pessoas me abandonem, se eu não quebrar essa crença que está no meu inconsciente, todas as minhas relações vão ter esses rompimentos e vão me levar lá para a minha dor do passado, a minha dor primária de abandono. E aí, todas as vezes que acontece um abandono, seja de amizade, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, vai fortalecendo essa crença, e cada vez que eu busco me relacionar ou estabelecer um vínculo, aquilo ali fica cada vez mais forte, que eu não consigo quebrar. E às vezes é preciso quebrar essa crença para que eu consiga construir novas relações duradouras e relações onde eu não vou ter que ficar dependente emocional
e também aonde eu me sinta feliz, plena e que essa relação possa ser para sempre, que não precisa ser quebrada. E eu saio do ciclo de querer fazer muito para as outras pessoas, porque quem já foi abandonado tem o hábito de fazer, porque por trás desse fazer está eu quero o merecimento, porque atrás do merecimento está o afeto que eu estou buscando que me foi negado. Às vezes é necessidade de aprovação também. Eu tenho que fazer, mesmo não querendo fazer, para as pessoas me aceitar. Daí fala assim, a boazinha. Não, gente, não. Seja quem você é. Se tiver que falar não, fale não. Porque quando você fala não por outro, você está falando sim para você. Então, quebrem isso, pelo amor de Deus, de querer agradar todo mundo. As pessoas vão gostar de você pelo que você é. Então, comece a falar não. Comece a analisar. Eu quero isso para minha vida? Se eu quero, vai lá, corra. Vai atrás. Porque vai ter gente que vai falar assim, você não consegue. Acredite em você. Quantas vezes eu ouvia lá na minha infância, você... Televisão é para rica, né? Geralmente, os nossos pais, trabalhar na TV é só para quem nasceu rico. E não é, gente. Se você tem um sonho, batalhe por aquilo que você vai conseguir, né? E, Cris, fala um pouquinho sobre o que é essa biorressonância, né? Que é uma novidade aí, hein? Fala um pouquinho sobre o que é isso. Tá. Eu vou só concluir o que você disse da questão do desejo, que é algo que move muito assim o meu ser. Você disse do sonho, de trabalhar. Quando a gente tem um sonho e às vezes as pessoas falam assim, isso não é para mim. Todo sonho é possível, todos. Não existe sonho que não pode ser realizado. Então, eu costumo dizer que para a gente conseguir realizar qualquer sonho, se você colocar isso em prática, você consegue qualquer desejo, que é ter um desejo claro e ardente dentro do seu coração daquilo que você quer, daquele sonho que você está buscando, ter um objetivo claro do porquê que eu quero isso. O meu objetivo ele tem que ser muito forte para manter a chama do meu desejo ardente. Se visualizar. Se eu não conseguir me visualizar dentro daquele sonho, aquele sonho nunca vai acontecer. Primeiro, eu preciso sentir que aquilo ali é uma possibilidade, me enxergar naquele sonho. E aí, por último, vem a execução. É eu modelar. Quem é que já conseguiu chegar nesse sonho que eu quero? O que ele fez para chegar até esse sonho? E aí, quando eu começo a seguir os passos de quem já fez, quem chegou no sonho que eu desejo, que deu certo e eu faço aqueles passos, não tem como dar errado. Só completando, Cris, você falou aí, eu falo assim, olha, gente, falo, né, para os meus clientes, cuidado com o que vocês pedem, porque a palavra, ela tem poder. Ao mesmo tempo que você só fala coisas ruins, você só vai atrair coisas ruins para sua vida. Mas comecem a falar e a mentalizar coisas boas, independente qual a sua situação hoje. Comece a mentalizar e comece a falar, porque você vai vendo aquilo mudando completamente. Independente, Nath, hoje eu não tenho uma situação financeira boa, isso está me abalando. Tira o foco, né, daquilo. Comece a mentalizar coisas boas, aonde você quer chegar, qual é o seu sonho e vai batalhando. E agora, falando sobre a biorressonância, é algo que veio para revolucionar aí, né? A medicina não descarta a medicina tradicional, mas ela veio para complementar. A biorressonância ela é uma análise do corpo, tanto do físico quanto no emocional. Ela vai verificar todos os órgãos, sistemas, rim, fígado, pâncreas, vai verificar todas as artérias do seu corpo, todas as veias, todos os hormônios, vai verificar parte dos minerais, vai identificar seus conflitos emocionais, os seus traumas. Eu falo que é um aparelho que ele só falta falar a cor da sua calcinha, porque do restante ele fala tudo. Ele, em um único exame, um único exame de aproximadamente 30 minutos, você consegue ter um check-up geral de todas as doenças que está instalada no seu corpo, as doenças que estão começando a ressonar, que ainda não é possível detectar
com exames bioquímicos e as doenças que tem no seu gene que podem instalar lá no futuro. Você consegue já antecipar e tratar essas doenças já no agora. Olha só, gente, e é novidade, né, Cris? Sim, o aparelho ele faz a análise, ele faz o tratamento e ainda ele prepara os florais que são naturais para tratar as doenças que ainda nem se manifestou e para aliviar a dor das doenças que já estão instaladas e tratá-las também. E você já está atendendo, né, com a biorressonância, é isso, Cris? Sim, eu já estou atendendo, já estou tendo vários relatos positivos. Eu tenho uma mentoranda que ela teve uma economia de R$ 200 em medicações só com a terapia, que é a metoterapia. Eu tenho clientes que sofriam muito de dores nas pernas, dores musculares, e melhorou em 80% a dor dessa cliente. Clientes que tinham problemas com câncer benigno, que eu estou conseguindo diminuir com a metoterapia, mas volto a dizer, não, esse tratamento é um tratamento auxiliar da medicina tradicional. Então, nunca deve-se abandonar o seu tratamento com um médico convencional. Geralmente, eu faço um trabalho em conjunto. Nunca largue também a terapia, né? Olha, gente, se você não faz terapia, estou aqui, né? 2 terapeutas lindas, maravilhosas. Façam terapia, porque, olha, eu falo, terapia é vida. E nunca largue a terapia. Eu sempre falo, terapia é pro resto da vida, né, Cris? Cris, quer deixar aí alguma mensagem pro pessoal de casa? Alguma frase? Eu sempre falo que no finalzinho eu deixo umas frasezinhas. Quer deixar alguma mensagem? A frase que eu quero deixar para vocês, que sempre são as suas decisões e nunca as suas condições que determinam o seu destino. Então, se você tem um sonho, vai atrás dele, porque não existe sonho impossível. Gente, olha, antes de encerrar, quero agradecer aqui, né, aos patrocinadores, a Digital 5, a Dulce Helena, que é maravilhosa, que deixa, né, os cabelos toda vez bonitos aqui. Quero agradecer também a Nath Flores. Quero agradecer aos meninos aqui da técnica, né? Porque sem eles a gente não estaria aqui. A todo mundo, porque se eu falar um e não falar o nome dos outros, daí eles ficam chateados. Também quero mandar um beijo para os meus amigos lá da minha cidade, porque, olha, eu fui para lá final de ano, né? E daí agora, se eu não mandar um beijo para eles, ficam chateados. Quero mandar para todos, né, para o Hélito, para a Andriele, também para o Henrique, Vitor Henrique, que ficou me enchendo o saco para me mandar um abraço para eles. E para você que pergunta, né, o arroba dos convidados, da apresentadora, sempre fica na descrição do vídeo, tá? E quero deixar minha frasezinha aqui para o final também. Você é incrível, lembre-se disso todos os dias e faça dessas palavras realidade. Cris, quero agradecer por você ter aceitado vir aqui, né, no Natcast. Seja sempre bem-vinda e por trazer o seu conhecimento também. Foi um enorme prazer compartilhar com você esse podcast e espero ter mais parcerias assim positivas na nossa rotina do dia a dia. Cris, obrigado, gratidão e ficamos por aqui.